Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem o quê? Loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Olha para mim, por favor, para você entender. Deixa a Bíblia aberta, mas eu quero que você entenda. O homem natural, ele conta com o quê? O homem natural conta com os estudos. Desde criança, nós ouvimos nossos pais falar: você tem que estudar para ser alguém na vida. Nada de errado nisso. Você tem condições de estudar? Estude. Você tem condições de fazer curso? Faça. Você tem condições de se especializar? Vai fundo. Você quer fazer pós-graduação? Faça. Não tem nenhum problema. Nenhum problema. Mas se você não teve condições de estudar, não pense que por isso você não vai vencer. E mais, eu conheço pessoas que estudaram muito, e mesmo assim não venceram na vida. Isso não garante que vai vencer. A matemática do homem faz ele contar com os estudos, faz ele contar com os talentos que Deus deu. Usa os talentos que Deus te deu. Eu não estou dizendo, eu não sou contra você estudar, usar os seus talentos, procurar ter qualidade no seu serviço, responsabilidade. Eu não estou dizendo que você não tem que fazer isso. O ser humano conta com a força do braço, o ser humano conta com a sabedoria dele. Não tem nada de errado. Agora, a matemática do homem te leva até um determinado lugar. Mas tem situações que você só vai conseguir prevalecer, resolver, vencer, se você for na fé. Se você confiar na matemática de Deus. Preste atenção. O homem natural, ele não entende isso. Quando você está na fé, é tão forte que parece que você ficou louco. Nós já vimos pessoas serem aconselhadas a irem para psicólogos porque pensavam que elas estavam ficando loucas. Eu já vi pessoas que o médico deu uma notícia de uma doença grave e a pessoa reagiu na fé. Vai virar testemunho, doutor. Deus é comigo. Não, a senhora não entendeu, o senhor não entendeu, não entendi tudo. Eu falei que você está com esse problema. É isso mesmo, doutor. Eu vou ter um testemunho desse para contar. Meu Deus é maior. As pessoas naturais, elas não entendem a maneira que Deus trabalha, porque a maneira que Deus trabalha não tem lógica. A maneira que Deus trabalha é diferente da maneira que o homem trabalha. Entenda, por favor. Gideão, ele estava vivendo um período difícil, porque o povo de Israel plantava, os inimigos colhiam. Eles plantavam, os inimigos colhiam. 7 anos foi assim. E Deus levantou Gideão. Gideão separa um exército de 32 mil homens para ir contra um número muito maior dos amalequitas, medianitas, o povo do Oriente. E Deus falou para ele: Gideão, manda os tímidos e medrosos voltarem. E 22 mil deixou ele. Aprenda uma coisa: você tem que saber lidar com as pessoas que vão te deixar. Tem gente que vão estar, tem pessoas que vão estar com você. Aprenda isso, por favor. Tem pessoas que vão estar com você até terem uma proposta melhor. Quando tiver, vão te largar. Tem gente que está com você porque acha que tem vantagem com você.
De repente, se você quebrar ou estiver passando um momento difícil, ela fica com medo de se prejudicar, ou ela vai para uma coisa que ela considera melhor. Tem gente que vai te deixar, e mais, tem gente que vai te deixar, ainda vai querer arrumar problema para você na justiça, te difamando, te caluniando, te perseguindo, e você tem que saber lidar com isso, porque faz parte. Gideão tinha 32 mil homens, já não era muito, e ele falou para os tímidos e medrosos voltarem, e 22 mil voltaram. Ele ficou com 10 mil, só 10 mil. É difícil? É difícil quando as pessoas te deixam, e é um momento delicado da sua vida, que você mais está precisando delas. Pareciam que estavam do teu lado, pareciam que eram de Deus. Isso é bom para você aprender, você que conhece uma pessoa ontem e já se abre todo para a pessoa. Isso é bom para você aprender, você que confia muito no homem e deveria confiar mais em Deus, e vigiar mais em relação ao ser humano. Ficou 10 mil, e Deus disse assim, vamos provar nas águas. E Deus reprovou 9.700, ficaram quantos? Ficaram 300, e Deus disse, você vai com os 300. É loucura. Como é que eu vou enfrentar milhares de inimigos com 300? Ele enfrentou e venceu. Na matemática de Deus dá, porque ele foi dependendo de Deus. E é isso que você tem que aprender. Deus faz muito com pouco. O ser humano gosta de contar com o que tem guardado, e agora que a reserva está acabando, ou já acabou, você acha que Deus vai te deixar na mão? Você acha que você tem que ficar com medo porque a reserva acabou, porque você não tem muito? Mas você esqueceu que aquela viúva estava sendo ameaçada de perder os filhos, de tomar os filhos dela, e ela só tinha um pouquinho de azeite, e Deus multiplicou, e ainda sobrou. Deus fez muito com pouco. Deus faz muito com pouco. Deus é grande. Você pode ter pouco, mas se a sua fé está em alta, então você tem certeza que vai dar. Como eu não sei, mas vai dar. Tem gente que conquistou coisas que você fala assim para ela, como é que você conquistou? Foi Deus, porque não tinha condição nenhuma. Quando eu comprei isso eu não tinha condições, e Deus honrou. Quando eu assumi essa responsabilidade, Deus colocou a mão, foi Deus, porque Deus é Deus. Mas Ele precisa que você tenha uma aliança com Ele, que você confie nele e viva a sua fé nele. Lembra quando o menino chamado Davi lutou contra o gigante? Que matemática é essa que faz o menino vencer um herói de guerra, um gigante? Com Deus é assim, o pequeno vence o grande, o fraco vence o forte, e dá certo. Como nós falamos semana passada de José, foi para o Egito um garoto, foi novo, 13 anos de escravo. Como é que o Egito se curvou para um garoto? Foi Deus. Foi Deus. Quando começamos essa obra aqui, nós não tínhamos condições, mas Deus ajudou, nós conseguimos. Com Deus a gente consegue. Então você tem na Bíblia N exemplos de pessoas que viveram o sobrenatural, porque elas creram, elas não pararam, elas não perderam a fé. Lembra de Neemias? Já tinha anos que os muros de Jerusalém estavam destruídos, e ele foi lá e reconstruiu. Muita gente não acreditava, porque vai ter momentos que você vai lutar e muita gente não vai acreditar. Mas quando você crê, Deus te ajuda, e quem não acreditou vê você vencendo. E digo mais, tem horas que nem você crê 100%. Tem horas que uma parte de nós está crendo, a outra parte não. Você já passou por isso? Uma parte está crendo, mas a outra parte está, Deus me ajude, misericórdia, Senhor. A luta é grande. Eu já vi pessoas darem testemunho dizendo, bispo, nem eu imaginava que Deus ia fazer assim, nem eu acreditava tanto, mas Deus fez. Fez porque Ele é Deus, e é para a glória dEle. Neemias começou a lutar, vieram os inimigos,
Teve gente mandando ele parar. Ele disse: eu não vou parar, porque grande é essa obra. Se você crê que Deus tem coisas grandes para você, não pare. Tem gente enfrentando muitas lutas. Ela não parou, não é porque não teve vontade, não é porque está fácil, está muito difícil, já teve vontade de parar, mas Deus está mandando lá em frente, e ela crê que Deus vai ajudar ela. Deus é justo. Depois você lê na sua casa 1 Reis 3, a partir do 16 até o 27. Mas pegue o Espírito para você entender. 1 Reis 3, do 16 até o 27. Você vai ver. Olha bem para mim, para você entender. Você vai ver a história. Eu estou dando muitos exemplos hoje, porque eu não estou indo na Bíblia, mas depois você confere. Você vai ver duas mulheres que moravam juntas. Eram prostitutas. As duas engravidaram e as duas tiveram uma criança. Uma de noite deitou em cima da criança e matou. E de noite mesmo ela foi lá, trocou dela pela criança da amiga dela. E a amiga levantou para dar de mamar para a criança estava morta. Quando clareou, ela disse: a criança não é minha. A minha que está no seu braço viva, essa morta aqui não é minha. E ela disse assim: não, essa aqui é minha, a sua que morreu. Aprenda uma coisa: é difícil quando você vê coisas suas na mão dos outros. É difícil quando você vê pessoas mentindo descaradamente, porque tem gente que sabe mentir, e mente mesmo, parece que está falando verdade. É difícil quando parece que a mentira está prevalecendo. E ela viu a criança dela, tinha certeza que a criança era dela, a viva. E ela falou: me dá meu filho. Não, o filho é meu. É difícil passar por isso. Ela não imaginava que uma amiga ia fazer isso. Morava com ela. De repente você está hoje chateado, chateada, porque um familiar seu aprontou com você. Um irmão, uma irmã, um filho, uma pessoa que você ajudou, uma pessoa que você fez tudo por ela, uma pessoa que você dizia amigo, amiga. E olhe o que essa pessoa fez. Nem o inimigo faria isso. Mas sabe o que ela fez? Ela levou até o rei e contou toda a verdade ao rei. O rei na época era Salomão. E Salomão ficou olhando para as duas, uma com o menino morto, outra com o menino vivo, as duas dizendo que eram mãe do vivo. E Salomão falou: pega a espada, corta no meio, a criança viva dá um pedaço para cada. E ela falou: não, pode dar a criança para ela, mas não mate não. Aí a outra falou assim: pode dividir, porque tem gente que é assim. Você tem que aprender a lidar com gente assim. Ela não tem, não quer que você tenha. Ela não consegue, não quer que você consiga. O problema dela é com você. Ela está de olho em você. A raiva dela é que você consegue, é que você vai e ela não vai. E você tem que saber lidar com gente assim. Eu estava passando um sábado com minha esposa, e aconteceram duas coisas sábado agora. Uma eu quero contar agora. Eu passei e vi a mulher chorando, e eu perguntei: o que é que a senhora tem? Que ela falou: discuti com a mulher ali, e a mulher disse que eu vou para o inferno, e disse que minha criança vai ficar deficiente. Eu falei: senhora, a mulher está ferida, e está cheia de coisas ruins. Aí a pessoa fere os outros. Mas não existe maldição sem causa. Você não tem que ficar mal pelo que ela falou. Sua criança vai ser uma bênção. Levanta a cabeça e segue em frente. Se você for ficar sujando seu coração por causa dos outros, está perdida. Levanta a cabeça, deixa entrar no ouvido e sair pelo outro. É gente maligna, porque tem gente que é maligna. Ela está mal e quer que você fique mal. Ela está ferida e quer te ferir. Ela está, sofrendo e quer que você sofra. Eu falei: segue em frente, vai em frente. E aquela mulher levou para o rei. E quando ela disse assim: pode dar para ela, a outra falou: não, corta a criança, nem eu nem ela. Salomão disse: a mãe é essa daí, ó, que não quer que mate o filho. Dê a criança para ela. Ela já tinha pedido e a mulher não deu, mas quando o rei falou dê, ele deu, ela deu.
Ela falou com o rei. E nós temos o Rei dos Reis para nós falarmos com ele. Você acha que ele vai fazer justiça com você? Você acha que ele vai falhar com você? Você acha que Deus é injusto, infiel? Quando Deus falhou com você? Quando você confiou nele e você ficou na mão? Me diga uma vez. Você ficou na mão quando você deixou de confiar nele. Quando sua fé foi lá embaixo, sua ansiedade lá em cima, seu medo lá em cima. Tem um Rei dos Reis que vê tudo, que julga com justiça. Aprenda. Nós temos na Bíblia muitas pessoas que viveram a matemática de Deus. Lembra de Pedro? Já falei para vocês. Ele sabia pescar e Jesus disse: vai pescar agora. Ele teve que lutar contra o que ele sabia, porque às vezes Deus nos prova e você tem que parar de ficar querendo entender. Só mandou, então eu vou obedecer. Mas você fica com seus cálculos, você fica com o que você já sabe. E tem horas que Deus nos prova no que a gente sabe, para mostrar que a gente não sabe nada, e Ele sabe tudo, e nós temos que crer. Ele lançou a rede e veio uma grande pesca. Então obedeça a Deus, mesmo sem entender, mesmo sem ter lógica. Se Ele está mandando, vá, porque vai dar certo. Ele não brinca com a nossa fé. Amém? Agora, abre sua Bíblia em Êxodo. Deixa eu terminar. Abre aí, Êxodo 17, 8. Êxodo 17, versículo 8. Por favor. 17, 8. Quem tem Bíblia aí, levante a mão. Quem não tem, tome vergonha e compre, viu? Vou deixar na tela para te ajudar, mas tem que ter Bíblia, tá? Tem tanta coisa. Tem televisão na sua casa? Bíblia tem que ter também, né? Baratinha, né? Êxodo 17, 8. Desculpe falar assim, mas é para o seu bem, tá? Diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre, não ouvi, o cume do outeiro, e a vara de Deus estará onde? Na minha mão. Olha para mim, por favor. Não deixe ninguém tirar sua atenção, por favor. Escute isso. Amaleque se levantou contra Israel. Deus chamou Moisés chamou Josué e falou assim: Josué, reúne os homens e vai para a guerra, e eu vou subir um monte. Eu vou levar comigo o meu cajado, minha fé, e eu vou para o monte. Vai para a luta, que eu vou estar lá usando a fé para vocês vencerem a luta. Vamos continuar. Diz assim: e fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava sua mão, Israel o quê? Prevalecia. Mas quando ele baixava a sua mão, Amaleque o quê? Prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória no livro, e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. Moisés edificou um altar, ao qual chamou o Senhor, é o que? Minha bandeira. Olha para mim, por favor. Vamos entender isso aqui. Olha os pisca-pisca. Tem uma galera já assim, piscando. Estou de olho, tá? Preste atenção. É para o seu bem. Eu quero que você escute a palavra de Deus. Deus falou para Josué: vai para a luta, que eu vou subir um monte. E eles foram para a luta, e Moisés levantou os braços. Só que uma hora os braços cansaram, pesou. Nós somos seres humanos, nós cansamos.
Mas Deus não tem problema com isso, sabe por quê? Porque Deus tem força para nos dar. Ele cansou, mas não desceu do monte. Ele cansou, mas ele estava ali, se esforçando. Teve uma hora que ele não aguentou mais. Aí Deus usou 2 pessoas para ajudar ele. Tem horas que Deus usa pessoas para nos ajudar. Também tem horas que o mal usa pessoas para nos atrapalhar. Sim ou não? E Deus usou Arão e Ur para segurar os braços dele. Ele levantava os braços e o povo prevalecia. Ele não saiu da guerra, ele não desistiu por causa do cansaço. Tem gente aqui hoje, ela está cansada, sabia? Ela está cansada fisicamente. Ela está cansada aqui, mentalmente. Tem gente que está aqui chateada. Ela está chateada pelo que aconteceu, pelo que fizeram com ela. Tem gente que teve um dia hoje pesado, mas ela está aqui. Tem gente que vem tendo dias duros, cruéis, mas ela está aqui. Moisés estava lá. Vê se Deus não deu vitória para ele. Foi na fé. Que loucura, Israel lutando, ele com as mãos erguidas. É loucura você estar aqui uma hora dessa. É loucura você crer na palavra de Deus. É loucura você acreditar que vai dar certo quando todo mundo acha que vai dar errado. É loucura quando você luta contra alguma coisa que parece impossível. Mas é a matemática de Deus. Ou você crê ou você não crê. Porque se você crer, você vai arrebentar. Ele venceu a guerra e você vai vencer também. Fique em pé e diga: eu vou vencer essa guerra. Fala com fé: eu vou vencer essa guerra. Ou você vai perder, ou você vai desistir, ou você vai ser aquele tipo de pessoa que a primeira dificuldade que encontra, você se entrega e fica tudo pelo meio do caminho. Eu quero chamar aqui na frente hoje 2 tipos de pessoas. 2. Escute bem. Jonatas falou assim para o escudeiro dele: Deus livra com muito ou com pouco. Deus livra com muito. Você pode ter muito dinheiro ou pouco dinheiro, muitos funcionários ou poucos funcionários, ou nenhum funcionário. Se Deus é com nenhum funcionário, se Deus é com você, você vai vencer. Depois você lê. Você tem que ler a Bíblia. Tem que ler. Tem gente que só fica aqui querendo que eu leia para ela. Não lê a Bíblia terça, não lê quarta, não lê quinta, não lê sexta. Aí segunda sai daqui pegando fogo. Aí terça já está mais arriadinho. Quarta outro baque, quinta-feira. E segunda que vem chega aqui se arrastando. Bicho, que luta, quase eu não vinha hoje. Você é fraco porque você não lê a Bíblia. Você é fraco porque você não pega essa vitamina aqui B, de Bíblia, e coloca dentro de você. Porque se você estiver forte, crendo, você vai ver coisas sobrenaturais na sua vida. Você vai ver Deus te ajudando esse ano para você vencer todos os seus desafios. E pode todo mundo não crer que vai dar certo. E pode todo mundo falar que você vai ser surdo para as vozes do diabo. E você vai ver se não vai dar certo. Você não depende de ninguém crer para você arrebentar. Você vai arrebentar todo mundo dizendo que não. Você vai ver que Deus vai dizer sim, acabou. Nós vamos clamar o Rei dos Reis agora, e Ele vai fazer justiça. Mas eu quero aqui na frente você está aqui hoje, mas você está chateado. Você está aqui hoje, você está nervoso. Você está aqui hoje, mas você, sabe, você se deparou com gente, como eu falei aí, gente ruim, gente maligna, gente cruel, gente que você fala assim: rapaz, como é que a criatura faz isso? Com quem ajudou ela? Eu estou assim hoje, bispo. Eu estou assim. Mas eu quero sair daqui bem. E eu quero que venha aqui na frente você que fala assim: bispo, só a matemática de Deus para me tirar dessa situação. Porque eu já fiz tudo que é cálculo e não dá não. Só Deus me ajudando.